Olá pessoal, iniciando mais um vídeo do canal Humanas com o professor Elton, uma aula de geografia para o 9º ano. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o capitalismo e suas características. Dando sequência a esse conteúdo, vamos falar um pouquinho hoje sobre o socialismo, o que seria o seu sistema antagônico dentro desse mundo bipolar que surgiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, que se enfatizou após a Segunda Guerra Mundial. Surgiu muito antes, porém teve essa enfatização após a bipolarização que se deu após a Segunda Guerra Mundial, com o destaque liderado pelos Estados Unidos na parte capitalista e com a União Soviética na parte socialista. Mas vamos aos detalhes do sistema socialista, né? Podemos definir o socialismo, então, como uma organização política, social e econômica que buscava construir uma sociedade sem classe, sem desigualdade. Para atingir essa finalidade, o sistema, então, ele defendia a extinção da sociedade privada, onde o Estado passava a ter o controle de todos os meios de produção, com o compromisso de garantir às pessoas a distribuição justa de bens, serviços, tais como saúde, educação e habitação. Então, quais as principais características do socialismo? Bom, a primeira delas era a estatização. Então, as terras, os meios de produção, tudo deveria pertencer ao Estado, que também definiria quais seriam os salários desses trabalhadores. A economia deveria ser planificada, ou seja, todas as atividades econômicas deveriam seguir uma planificação executada pelo Estado, que decide como produzir, o que produzir, quais as necessidades e serviços cada indivíduo deveria ter dentro dessa sociedade. E deveria ter uma prática de pleno emprego. Então, assim, todo mundo deveria executar várias funções, deveriam diminuir as desigualdades sociais dentro da sociedade como um todo, e o Estado deveria garantir emprego para todo mundo dentro da sociedade. Então, o objetivo principal do socialismo, para o qual ele foi idealizado, era eliminar as diferenças entre as classes sociais, ou seja, não haver luta de classes dentro da sociedade. Então, na União Soviética e no leste europeu, o primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia, após a Revolução Russa em 1917. Então, em 1922, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e que era constituída em torno de 15 repúblicas, se concentrando em Moscou, na Rússia. E depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países do leste europeu, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, esses aí acabaram se aliando ao regime soviético. Alguns de forma voluntária, outros nem tanto. Alguns países acabaram sendo invadidos e dominados pela União Soviética, assim como a Iugoslávia e a parte da Alemanha. E eles formaram o tal do Bloco Socialista. Na China, em 1948, então, ocorreu a Revolução Comunista, que instalou as bases do regime político, que é vigente lá até hoje. Então, onde não há eleições, como há nos países democráticos, e as decisões são centralizadas nas mãos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. Então, a partir de 1978, o Estado chinês já começou a incorporar algumas iniciativas típicas do capitalismo, visando desenvolver a economia do país. Então, algumas dessas medidas foram a criação de zonas econômicas especiais, que eram pontos estratégicos do país onde as relações capitalistas foram permitidas já dentro dessas zonas. Então, atualmente a China é a segunda maior economia mundial, e ela tem características que a gente chama de híbridas, Então ela tem algumas características capitalistas, mas ainda está dentro de um regime político
socialista, né? A ordem bipolar, que a gente falou um pouquinho já no vídeo anterior, né, se deu após a Segunda Guerra Mundial, onde os países se dividiram em virtude dos seus sistemas políticos, como eu já comentei anteriormente, basicamente em 2 blocos. Como a gente pode ver nesse mapa que eu estou mostrando aqui, todos os países que estão em verde eram os capitalistas, né, que seguiam a linha capitalista mais orientada pelos Estados Unidos. E os países em vermelho eram os países de bloco socialista que seguiam as orientações da União Soviética, adotando esse sistema socialista. E aí a gente tem o que a gente chama de bipolarização pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter ela bem evidente entre 1945 e 1989, que é quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir, né? Ela era caracterizada principalmente por uma corrida armamentista e espacial, né? Então, cada um desses 2 blocos ele avançava na construção de arsenais militares, né? Incluindo armas nucleares. Então, era uma técnica de intimidar oponentes. Então, eles queriam ter o exército mais forte, o exército maior, ter as melhores armas. Então, eles buscavam essa corrida armamentista. Daí surge aquele contexto dos filmes do James Bond, daquela espionagem, né, quem tinha as armas mais tecnológicas, aquele avanço. E também a corrida espacial, né, a corrida da conquista do espaço. Quem conseguia botar a primeira nave em órbita, quem conseguia fazer a primeira volta ao redor do planeta, quem conseguia chegar primeiro na Lua. Então essa era a grande disputa entre os astronautas dos Estados Unidos e os cosmonautas russos, né? Então nós vamos ter esse contexto gerando o que a gente vai chamar de Guerra Fria, né? Era um período de tensão e conflito entre Estados Unidos e União Soviética, né? Por que Guerra Fria? Porque não houve um conflito armado militar entre essas 2 superpotências, mas elas estavam o tempo todo em atrito entre uma e outra. Então bastava que 2 nações entrassem em conflito para que Estados Unidos apoiasse uma e a União Soviética apoiasse a outra, né? E aquele conflito ficasse implícito. O maior exemplo disso é a Guerra do Vietnã, onde tu vai ter o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, e um sendo apoiado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética, né? A mesma coisa na Guerra das 2 Coreias. A gente vai ter, né, a Coreia do Sul sendo apoiada pelos Estados Unidos e a Coreia do Norte sendo apoiada pela União Soviética, uma socialista, outra capitalista. Daí, claro, os Estados Unidos fornece armas e apoio militar para um e a União Soviética fornecendo armas e apoio militar para o outro. É o que a gente chama de áreas de influência, né? E a gente vai ter também uma Europa dividida nessa Guerra Fria. Vai formar o que a gente vai chamar de cortina de ferro, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, ali até 1949, os países vão se alinhar de acordo com esse bloco rival, causando inclusive, né, a divisão da cidade de Berlim, a divisão da Alemanha. Então a gente vai ter, até 1990, a gente vai ter 2 Alemanhas, a gente não vai ter um país chamado Alemanha. A gente vai ter 2 Alemanhas, né? A gente vai ter a RDA, que é a República Democrática Alemã, e a Alemanha Oriental, que vai ser socialista, né? A República Democrática Alemã, a RDA, vai ser capitalista, e a outra vai ser, a Alemanha Oriental vai ser socialista. Então vai ter uma divisão do território alemão e inclusive da cidade de Berlim, com a divisão através do famoso Muro de Berlim, que foi o maior símbolo da divisão entre capitalistas e socialistas. Ele foi construído em 1961, quando houve a divisão da cidade, onde houve famílias divididas ali durante todo esse período, tá? Com o fim do socialismo real e o fim da Guerra Fria, entre 1989 e 1990, então a União Soviética, que havia investido grande parte de seus recursos financeiros na indústria espacial e na indústria de armamentos,
né, teve prejuízo em outros setores da economia. E também ela acabou ajudando, durante todo esse tempo, países socialistas, como Cuba, né, a sustentar a sua economia. Então, em 1985, Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, dependendo da pronúncia, ele assumiu o governo e começou uma abertura do sistema político, que eles vão chamar de glasnost. Né? Então, essa reestruturação econômica também, a famosa perestroika, né? E essas mudanças vão se alastrar por todo o bloco socialista e culminam então na dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e na queda desses regimes e da Europa Oriental. Então, em 1989 é derrubado o Muro de Berlim, que era o símbolo máximo da Guerra Fria. Em 1991 a União Soviética deixa de existir e as repúblicas se tornam países independentes, né? Então tu vai ter, por exemplo, a Tchecoslováquia até se dividindo, né? A Iugoslávia muda de nome, vários países vão acabar mudando o nome, se dividindo. Então tu vai ter até problemas de conflitos hoje ainda, né? Como a gente teve lá uma região da Ucrânia, que há 2 anos atrás pediu para sair da Ucrânia lá e voltar sob o comando da Rússia, né? A região de Donetsk, se eu não me engano, onde tem até alguns jogadores brasileiros jogando lá. Então queriam mais pertencer à Ucrânia e queriam voltar a pertencer à Rússia. A principal fonte de atrito daquela região lá ainda é a riqueza do subsolo, né? São as jazidas de petróleo que existem no subsolo. Então o socialismo foi um sistema que a gente pode dizer que ele funcionou entre 1917 até 1989, e dali a principal potência deixou de existir. E ele persiste, ele resiste em alguns locais ainda, como Cuba, Coreia do Norte, mas muito fechado, muito isolado, e as outras grandes potências que eram socialistas se abriram ao capitalismo e hoje funcionam de uma forma mais híbrida, né? Como a Rússia e a China. Certo? Espero que fiquem bem e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo.